Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Hoje nós vamos falar muito sobre política aqui no programa Canal Aberto. Comigo na mesa, Ulisses Saes, e nós convidamos o prefeito de Umas, Diógenes Queda, ele é do PDT, prefeito, portanto, da cidade de Umas, e nós vamos debater aqui no programa Canal Aberto. Diógenes, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João. Aos telespectadores da PUC TV, Canal Aberto. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui para poder discutir, né, um debate alto nível, sempre propositivo, falar um pouquinho de Inhumas, nossa terra amada, que para mim é sempre um prazer. Aí nós vamos falar também de política, né, Ulisses? Política hoje vai ser o prato principal aqui do nosso programa, principalmente porque houve muitas alterações aí neste começo de mês de outubro e nós vamos debater aqui no nosso programa. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite, prefeito. Boa noite especial para você também, telespectador do Canal Aberto aqui na PUC TV. Pois é, e o problema que nós vamos discutir hoje é a cidade de Umas. Problema? Não, não é problema não. A cidade de Umas é uma cidade que está crescendo muito. Uma cidade que está sendo beneficiada agora com a duplicação da GO 070. Até a cidade de Umas está tudo pronto. Depois de Umas até a cidade de Goiás Velhas, as obras vão em vento em popa, né? E o detalhe mais interessante é que a duplicação dessa rodovia vai trazer para a nossa região, a região de Itaberaí, de Goiás, de Umas, Itoraí, quer dizer, todas as cidades aí, até lá São Miguel do Araguaia, Mozarlândia, Aruanã, todos serão beneficiados, por quê? A população dessa região, todas, usa a GO 070 para vir até a capital do estado de Goiás. E Umas também vai ter um reflexo muito forte, eu acredito. Prefeito Diógenes, em Umas vai ser bem beneficiada, já melhorou muito com a duplicação? Com certeza. Quando, na primeira oportunidade que eu tive de levar as demandas de Inhumas junto ao governo do estado, fui recebido pelo governador Marconi e pedi a ele, como prioridade, que duplicasse a GO 070, sobretudo no trecho urbano de Inhumas, porque a duplicação havia parado no primeiro trevo de acesso. Então, o governador fez um compromisso comigo ainda em janeiro, de que logo iniciaria essas obras de duplicação da GO 070. E assim o fez, zelando com muito cuidado, muita atenção da nossa região e da nossa cidade de Inhumas, como benfeitor de Inhumas que é. Então nós fomos atendidos e praticamente já concluída a obra de duplicação ali no trecho urbano, falta pouca coisa, de modo que o interesse nosso agora é de expandir aquela duplicação e aproveitar o fluxo de veículos que tem, né, diariamente na GO 070, do ponto de vista comercial, e fazer dela, no que diz respeito ali ao trecho urbano, uma grande avenida bonita, com boas entradas, para que Umas realmente seja referência aí para quem transitar na GO 070. Além do benefício econômico que nós sabemos que uma duplicação traz, não é? Logicamente que a grande preocupação por parte da população, pelo menos a que a gente mais ouve falar, é em relação à segurança no trânsito. Diminuiu um pouco a quantidade de acidentes ali na região, prefeito? Visivelmente, Ulisses. Eu que transito quase que diariamente pela GO 070, nas idas e vindas a Goiânia, a gente pode observar que a rodovia é hoje muito segura, iluminada, uma bela rodovia e monitorada, né? Então nós temos ali pontos onde a velocidade deve ser diminuída, os radares existem, mas de uma forma muito organizada. Hoje quem transita, o cidadão iumense, não só iumense, mas de toda a região que precisa vir a Goiânia, está fazendo essa viagem de forma muito tranquila, muito confortável e sobretudo segura. Há muitas críticas com relação aos radares que existem nas rodovias. Eu transito ali quase que todos os dias, praticamente, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu vou até a cidade de Itaberaí e a gente já sabe os pontos onde estão os radares. As críticas, até certo ponto, eu acho que não procede. Primeiro, uma rodovia, onde você pode colocar alta velocidade, com esses carros modernos como hoje. Se não houver uma fiscalização bastante rigorosa, aí a coisa pode complicar, né? Aí pode ter o sentido contrário. Ao invés de ser uma rodovia segura, ela vai passar a ser uma rodovia violenta. Concordo com você, mas discordo no seu teor quase que 100% aí. Até porque eu sou uma das pessoas, João, que transito naquela rodovia, ou seja, até com uma determinada constância. Em menos de um ano eu tive mais de 10 multas. Ou
seja, e eu tenho uma precaução, ou seja, se você for pegar a minha conduta como motorista, eu praticamente quase que não provoquei nenhum acidente. Geralmente me envolvi em alguns acidentes, que é terceiro, né? Ou seja, tem a precaução. Agora, o problema é que na rodovia, ou seja, nessa rodovia que nós estamos falando de GO 070, o grande problema é em relação às armadilhas, por exemplo, que essa indústria da multa coloca. Inclusive, o próprio prefeito, eu acho que ele pode falar aqui, porque já houve uma manifestação dentro da própria cidade com algumas pessoas, João, em relação a isso daí. Eu concordo com você que a segurança é extremamente importante. Agora, o problema é a armadilha, você saber. Se você duplica uma rodovia, facilita o escoamento, aí você coloca aquelas armadilhas para você ser, vamos dizer, multado assim da forma como é multado, eu acho que prejudica a pessoa e deixa a pessoa principalmente, não é, descapitalizada. O problema não é você provocar um acidente, já que você não está provocando, é descapitalizar o próprio motorista que às vezes não tem nem condições de arcar com aquelas multas. Importante fazer uma reflexão sobre a questão das multas. O Ulisses está correto. Esses dias semana passada, eu vindo a Goiânia, e ali chegando na barreira policial, ali no posto policial da GO 070, tinha um radar móvel atrás de uma árvore. Imediatamente eu tirei uma foto ali, já coloquei nas redes sociais. É uma maneira da gente se posicionar contra essas armadilhas, porque a multa, o radar, ele tem que ter um caráter, sobretudo, pedagógico, no sentido de educar nós, que somos ali, os condutores, a obedecer aquela velocidade. Agora, com a rodovia da forma que está a GO 070 até em umas, né, de facilidade de fluidez de trânsito, né, facilidade de um modo geral, coloca-se, né, essas armadilhas, radares móveis, em alguns locais incompatíveis com a velocidade e acaba gerando realmente esse impacto econômico e não tem o caráter punitivo nem pedagógico, parece que fica só financeiro. Para você ter uma ideia, ele falou bem você está certo. Da árvore. Não, mas ele falou e eu concordo com você. Não, eu acho que você está certo. A gente não pode também ser contra, por exemplo, esse caráter, por exemplo, preventivo até punitivo. Porque nós sabemos que tem motoristas, por exemplo, se você deixar livre, leve, solto ali, o motorista vai achar que aquilo ali é racha e vai pro pau. Né? Aquela coisa, vai provocar acidente. Agora o problema é porque eu fiquei assustado, eu digo para vocês, inclusive para o telespectador, fiquei assustado com a quantidade de multa que eu venho pegando no decorrer desse tempo. Ou seja, para dizer a verdade, eu não sei se isso pode inibir. Eu tenho até medo de passar naquela rodovia. Porque eu não sei se eu vou ser multado mais 10 vezes, ou seja, e aquela coisa toda. Será que esse mesmo trauma, será que acontece também com outros motoristas? Provavelmente que sim. Olha, existem dois fatores ali, eu já fui vítima disso. Primeiro, a concentração do motorista. Quando você vai dirigindo, às vezes você passa 1001 coisa pela cabeça, você acaba confundindo porque tem determinados radares ali que você tem que passar 40, outros já é 60, outros já é 80. Então, e você pode pegar esse é um problema sério. Você pode pegar em cada, por exemplo, daquele mastro ali do radar, você pode pegar para você ver, não tá lá, não tem a placa lá falando se é 40 não. Então se você está assim, justamente. E se você não pegou lá atrás, você não pode ficar também prestando atenção em toda a sinalização na rodovia, senão você causa um acidente. Então, veja bem, o correto seria que até nesses postos tivesse 40, porque você, a 5 metros, você vai ver que você tem que diminuir aquela velocidade. O problema não, o problema é que eu acho que eles fazem isso de má fé. Você sabe que é má fé mesmo. Em alguns casos existe a má fé mesmo, né, Jorge? Igual esse caso do Jorge falou aqui, tem um radar, ali na entrada, próxima à polícia rodoviária ali, o cara botou um radar debaixo da árvore lá, apontado para cá. Você não vê, não tem sinalização. Quando você vê, já está em cima do radar. Isso aí eu também não concordo. É preciso que haja sinalização para que o motorista possa obedecer aquela velocidade ali dentro dos limites. Agora, um assunto interessante, que pouca gente está falando isso, o governo já anunciou que deverá abrir licitação para terceirizar as rodovias, inclusive colocando o chamado pedágio, né? Eu já vi aí um deputado da oposição ao governador Marconi Perillo criticando o pedágio, mas eu sou favorável ao pedágio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu acho que o pedágio ele é importante porque é uma evolução e a terceirização das rodovias no mundo acontece, não é só aqui em Goiás, né? O governo Dilma já terceirizou várias rodovias no país. E onde há a cobrança de radar, a qualidade do transporte é muito melhor e, inclusive, evita essa indústria de multa, porque lá a rodovia já ganha, né, para manter cobrando o chamado pedágio. Você acha que é bom o pedágio ou não? Eu vejo, né, essa terceirização, de um modo geral, de uma forma muito positiva.
Só para a gente se situar com relação às terceirizações, a Prefeitura de Paris tem menos de 200 servidores. Então é sinal de que quase tudo que se faz em Paris, com relação ao serviço público, é terceirizado. E funciona bem. Com relação às rodovias, falo pela experiência que já tive de conhecer algumas rodovias, né, em países onde o trânsito funciona bem. No Japão, por exemplo, a maioria das rodovias tem o pedágio. E as rodovias estão em perfeitas condições, transita-se com muita segurança. Aqui no Brasil, São Paulo foi, né, o primeiro estado a introduzir o pedágio como uma maneira de organizar as rodovias. Também funciona bem. Quem vai de Goiânia a São Paulo, pega o trecho paulista, anda muito bem. Então é uma tendência, eu vejo que nós vamos absorver, o cidadão goiano vai absorver bem isso aí quando começar a observar que as rodovias estão sempre bem zeladas e com qualidade, e a gente transitar de forma segura, que é o objetivo maior. Tá certo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Um mundo em duas rodas você vê no Supermotos. Norma Leite te leva para uma aventura a bordo das máquinas mais envenenadas. Os principais encontros e passeios de motoclubes. Entrevistas com personagens inusitados. O dia a dia de quem usa moto. Campeonatos e muita adrenalina. Supermotos. Toda quinta, 10h30 da noite, aqui na PUC TV Goiás. E aí, você já fez a sua inscrição para o vestibular social PUC Goiás? Já fiz e vou passar. Estude na PUC com bolsa de 50% garantida até o final do curso. Você ainda pode usar outras bolsas ou financiamentos para o restante da mensalidade. Inscrições até 15 de outubro. Confira mais no site. Vestibular Social, compromisso da PUC Goiás com a educação no Brasil. Doutorados e mestrados PUC. Sua vida profissional e acadêmica não pode parar de avançar. Dê mais um passo na sua formação. Faça pós-graduação na PUC Goiás e fique sempre à frente. Doutorados, mestrados ou especializações em uma instituição de excelência no ensino superior. Inscreva-se no site www.pucgoias.edu.br. Não basta ser pós, tem que ser PUC. Conhecimento a serviço da vida. Programa Automotor, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na PUC TV. Automotor, oferecimento, Locagin, Sol Baterias. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, da NET Canal 20 e também pela internet. Hoje nós estamos conversando com o prefeito de Umas, Jorge Queda, ele que é do PDT. Nós vamos continuar com esse assunto do pedágio, que eu acho muito interessante. O governo está duplicando as rodovias. Nós temos a GO 020, tem a GO 070, tem outras rodovias que estão duplicadas. O governo federal já duplicou também algumas rodovias. Nós temos a BR-153 praticamente duplicada de Goiânia e Tumbiara. Nós temos agora aqui até Jataí também, né, está sendo duplicada, a GO 060, se não me engano, ou é 080. O que ocorre? Ocorre que com essas duplicações, fatalmente, nós teremos aí a cobrança de pedágio. Aqui, segundo o Jorge, daqui até em Umas não teremos aí o pedágio, a 50 quilômetros de distância, né? Segundo, né, as informações onde elas nortearam o edital de licitação, a cada trecho de 50 quilômetros. Então, posto de pedágio na GO 070, o primeiro para quem sai de Goiânia deve ficar entre Umas e Itaúsu. Eu tenho a impressão que, me parece que na época do Maguito houve um comentário sobre isso, essa possibilidade de terceirizar, e o ponto do pedágio seria ali logo para cá, naquela primeiro alto para cá do Santa Malha ali, onde tinha um aeroporto, tinha um canavial e um aeroporto ali de jogar remédio, né? Parece que 40 km 45, não é? Não, 60 km 60 é lá no Santa Malha. Então deve ser por ali o primeiro pedágio. Agora, por que é bom pedágio, Ulisses? É aquela coisa, pode trazer essa segurança, ou seja, o motorista não vai ficar reclamando. Porque é aquela coisa também, não é? Você que é motorista, que usa, trafega constantemente, não reclama direto em relação, por exemplo, à má conservação das rodovias, então, logicamente, que você vai ter que ajudar, não é? Do seu bolso, ouvir o presidente da AGETOP, Jaime Rincon,
falando que, vamos dizer assim, o teto limite, ou seja, a saída, provavelmente o pedágio ficaria assim, abaixo de R$5, acima de R$4,70, mais ou menos, nessa faixa aí. Não é? Então, cada vez que você transitar, menos vai ganhar concorrência. Justamente. Né? Então, mas provavelmente deve ficar nessa faixa aí. O motorista vai ter que pagar cerca de R$5, assim, de início. Aí, posteriormente, não é? Se ele for pegar outro trecho, por exemplo, de Goiânia à cidade de Goiás, provavelmente deve ser 2 pedágios, não é só um pedágio. Eu digo é de Goiânia à cidade de Goiás, porque a cidade de Goiás é uma cidade turística, é um ponto, um destino de turismo, não é? Extremamente frequentado, ou seja, todos nós sabemos que em todos os feriados se deslocam as pessoas de Goiânia a Goiás. Agora, prefeito, o senhor não acha que é uma bitributação, já que o próprio motorista paga vários impostos em relação, por exemplo, ao trânsito nas rodovias? Quando nós falamos da possibilidade de bitributação, é porque nós já pagamos o IPVA, que parte desse valor, né, desse imposto, já é convertido para a manutenção das estradas. O pedágio não seria nada parecido com o IPVA. O pedágio, na verdade, concede-se a um privado, né? Um consórcio. Um consórcio, no caso, um privado, a possibilidade de exploração daquele bem público. Então, entendo que o pedágio não incorreria na questão de tributo. Até porque quando você paga R$4,70, R$4,50 se for de pedágio, ali você já tem também a taxa de ISS e todos os demais tributos que são calculados com base nesse valor que é pago de pedágio. Até porque, quando se fala em pedágio, os benefícios que vêm junto com o pedágio, por exemplo, nós vamos será monitorado por câmeras, né? O carro, ele estraga, imediatamente chega um mecânico para te dar uma assistência técnica. Se há um acidente, a ambulância já está ali também por conta do consórcio, imediatamente ela chega. Quer dizer, você não está pagando, não é o IPVA, não é a rodovia, você está pagando o benefício que traz, são vários benefícios que traz. Acabou a gasolina, logo chega o mecânico lá com 5 litros de gasolina, põe no seu carro, tudo isso de graça, né? Incluído para o pedágio ali dentro do pedágio. Então você vai ter uma super assistência. As rodovias todas monitoradas por câmeras. Se você for assaltado, imediatamente é acionada a polícia. Quer dizer, em São Paulo funciona, em Paris funciona, nos grandes países do mundo funciona. Nós tivemos aquele acidente lá no Japão e todo mundo comentou que uma rodovia lá foi feita em tempo recorde. Não foi o governo que fez, foi a empresa terceirizada que fez. O asfalto tem boa qualidade. Então isso tudo vem junto com os benefícios da terceirização. Agora, cabe ao poder público fiscalizar também. Porque quando a empresa entra com a proposta, naturalmente ela vai levar uma proposta melhor e aí o governo tem que ter mecanismo para fiscalizar essa terceirização da rodovia. Agora, além da rodovia, claro, em Umas vai ter vários outros benefícios. Já está tendo reflexo lá em Umas agora essa duplicação? Sim, sim. Com essa facilidade de trânsito que o cidadão tem entre Goiânia e Umas, já gera, né, uma expansão visível com relação à parte imobiliária, empresarial, a geração de emprego e renda, né, que é um dos nossos maiores focos, né, de gestão. E quando a gente fala de expansão imobiliária, eu observo, isso está acontecendo diariamente, as pessoas saindo de Goiânia buscando qualidade de vida em Umas. Porque você tem uma cidade com quase 100% de esgoto, 100% de água tratada, um povo ordeiro, um povo trabalhador, uma cidade, eu diria que a melhor cidade da nossa região metropolitana e uma das melhores do estado de Goiás. E nós estamos trabalhando justamente para ter esse crescimento de forma qualitativa e não só quantitativa. Estamos organizando a questão da expansão imobiliária e já prevendo que essa expansão será cada vez maior, tendo em vista essa facilidade de acesso que o cidadão goianiense tem com Umas hoje, que vai optar em morar numa cidade com qualidade de vida do que morar aqui em Goiânia. Prefeito, qual que é a vocação de Umas hoje? Eu não digo só essa vocação econômica, não. O senhor mesmo colocou, ou seja, a facilidade que tem de acesso, por exemplo, à cidade, ou seja, cidade a pouco mais de 30 quilômetros da capital, ou seja, com uma rodovia duplicada, ou seja, vamos dizer, nós temos essa comodidade em relação, por exemplo, a outros municípios. Qual que é a vocação que o senhor vê para o município? Não é essa vocação econômica, urbana mesmo. O senhor acha que ela tende a se tornar uma cidade assim da chamada Grande Goiânia,
se integrar com essa vida cultural nossa, ou o senhor acha que a cidade tem aquela identidade própria dela e vai puxar por aquele lado ali? Tem, a cidade tem, Inhumas tem uma identidade muito intensa, né, com a cidade. O cidadão inhumense, ele é bairrista, nós ainda resistimos a esse abraço que a metrópole quer dar em alguns municípios aqui circunvizinhos. Então, Inhumas tem vida própria. O que nós estamos fazendo neste momento é organizar de forma muito ordenada esse crescimento imobiliário, porque o cidadão que chegar em Inhumas, vindo de outra cidade para poder morar em Inhumas e trabalhar, fazer ali, né, da cidade a sua casa, ele vai ser muito bem recebido e vai ver que ele estará residindo numa cidade organizada, onde as coisas realmente acontecem. Será que o Jorge já cumpriu aquelas promessas de campanha, né? Porque quando se elege prefeito de uma cidade, tem que fazer umas promessas de campanha, tem que fazer um projeto para a cidade. Como é que está sendo o seu primeiro ano aí, praticamente, de administração? Muito trabalho. Eu falo que nós não apresentamos promessas de campanha, nós apresentamos um projeto que está sendo elaborado. Inhumas tem hoje 8 postos de saúde. O grande problema que nós enfrentamos no começo foi uma saúde mal avaliada, né? Atendimento, a parte estrutural totalmente sucateada, mas a gente pegou um projeto que estava lá adormecido já há quase 3 anos e eu fiz, né, com que a nossa equipe se empenhasse em colocar esse projeto em execução, que é reestruturar a rede de saúde. Então, desses 8 postos de saúde, eu tive a felicidade de já ter entregue na semana passada o 5º posto de saúde reformado e ampliado. Então nós estamos, na verdade, investindo cada vez mais nessas áreas prioritárias. Nós vamos finalizar 300 dias de gestão com 300 obras e ações. Nós já temos aí grandes intervenções na cidade. Simultaneamente, na data de hoje, nós tocamos 26 obras e a grande maioria com recursos próprios, sinal de uma economia que foi feita, embora os municípios a gente esteja vivendo, na verdade, uma queda de receita muito grande, mas uma equipe empenhada, de modo que essa crescente na produção de obras lá, na execução de obras, ela não vai parar. E hoje nós terminamos a medição de uma área, João Silvestre e Ulisses, nós teremos o maior jardim de todo o estado de Goiás. Serão 198 mil metros, um grande jardim. Onde ele vai ficar? Onde passa uma linha de transmissão da CELG, em uma área que não pode ser explorada para nada. Então nós vamos fazer lá um grande jardim, uma região... Mas não é perigoso não, prefeito? O senhor falou que passa uma linha de transmissão da CELG, não é perigoso, não é não? Não, mas não vai ter transeuntes, né? Um jardim, é para embelezar mesmo a cidade. Você não pode fazer praça e não pode fazer obras. Então nós vamos fazer um jardim, para que o cidadão daquela região saiba que ali tem o maior jardim do estado de Goiás. Aliás, a energia elétrica ela é um problema em todo lugar. A rede de alta tensão ela não é perigosa, não. Perigosa é a baixa tensão quando está em má estado de conservação, como tem em muitos lugares por aí, né? Encostando os fios nas árvores, encostando os postes ali mal aterrados. Esse é o grande problema hoje. Precisa ser resolvida essa questão. Bom, nós vamos conversar aqui com o Jorge daqui a pouco. Ele vai responder para nós essa história de lançar o prefeito de Anápolis como candidato ao governo do estado de Goiás. Como é que ficou o PDT nessa história? Flávia Moraes, será que ela vai ficar com o Vanderlan Cardoso? Porque a coisa não está ficando muito boa aí não, né? O Vanderlan Cardoso já perdeu o Ronaldo Caiado e agora a Flávia Moraes com o PDT dela, o PDT do Jorge. Será que vai ficar com o Vanderlan Cardoso? Será que vão realmente levar adiante essa terceira via no estado de Goiás? Nós vamos discutir isso aqui depois do intervalo comercial. Acha que a sua cidade tem potencial artístico ainda com pouca notoriedade? Acredita, produz ou mesmo admira a expressão cultural do seu povo? Nossa proposta é um encontro semanal com o suprassumo da produção das nossas companhias de dança, teatro, artes plásticas, nossos poetas e músicos. Venha para o suprassumo às 23 horas aqui na PUC TV. Keldrin, pra acabar com baratas, cupins, ratos, formigas, pra acabar com o mosquito da dengue, toda praga nociva. Agora eu tenho Keldrin pra me proteger. Keldrin,
potente, eficiente, seguro. Keldrin, a qualidade que marca. Keldrin. Uma excelente oportunidade. A Imobiliária Pinheiro Vaz tem um lote para você fazer um ótimo investimento. Já foram lançados e consolidados os loteamentos Costa Paranhos, Luci Pinheiro e Paula Estrela. E a Imobiliária Pinheiro Vaz está preparando o lançamento da segunda etapa do Paula Estrela. E em breve, próximo à Vila Pedroso, serão lançados 4.000 lotes. Imobiliária Pinheiro Vaz. Estamos na Avenida Anápolis, próximo à Vila Pedroso. Ligue em horário comercial 3208-3033. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, da NET Canal 20 e também pela internet. Nós vamos abrir o espaço agora para discutir a política aqui no programa Canal Aberto. Depois, no final do programa, a gente fala mais um pouquinho sobre umas. O prefeito lançou realmente, pelo menos pela imprensa, eu fiquei sabendo, o Jorge não me falou que lançou o prefeito de Anápolis, mas a imprensa noticiou amplamente que ele apoiaria Antônio Gomides para governo do estado de Goiás. Continua com essa ideia? Prefeito Gomide, numa oportunidade que nós tivemos há aproximadamente 90 dias, eu disse a ele que o momento que a política goiana vive era um momento, né, que permite a ele pensar na candidatura ao governo do estado. Então, dentro das minhas convicções, não falo pelo PDT, o partido que é a minha casa e muito bem conduzido pelo Dr. George Moraes, pela deputada Flávia Moraes, mas posicionamento pessoal. E no momento oportuno esse posicionamento será levado também para a deliberação partidária. E eu gostaria muito de ver, né, o prefeito Gomide disputando as eleições ao governo do estado. Se, de fato, o prefeito decidir que será o candidato dentro dessa base do PT, eu, né, tenho convicção de que terá um resultado positivo e com o meu apoio. Por quê? Também, o PDT também apoiaria, no caso, né? Como eu estou te dizendo agora, né, seria um posicionamento pessoal, mas dentro de uma linha possível de que o próprio partido também, né, caminhe com o prefeito Gomide. Por que, prefeito, o senhor lançou, vamos dizer assim, está nesse objetivo aí de lançar Antônio Gomide candidato ao governo de Goiás? O senhor acha, por exemplo, que esse trabalho, essa atuação desses políticos, vamos dizer, dessas velhas lideranças em Goiás, já estafou um pouquinho, o eleitorado já está assim um pouco cansado da atuação dessas lideranças? Aí nós colocamos aí o Iris Rezende, coloca o Marconi, coloca vamos dizer, o Vanderlan, o Caiado se for candidato. O senhor acha que... Primeiro, Ulisses, é interessante fazer um antes e depois da gestão do Gomide em Anápolis. Eu conheço bem Anápolis, tenho ali muitos amigos e frequento aquela cidade com muita frequência. Estou sempre ali passando por Anápolis, visitando um amigo. E quem conheceu Anápolis há 7, 8 anos sabe do que eu estou dizendo quando a gente fala e sustenta que o prefeito tem que ser candidato ao governo. Eu tenho falado que Goiás precisa experimentar o que Anápolis está vivendo. Gestão responsável. Gomide é um cidadão extremamente desprovido de vaidade, trabalhador, competente. E eu vejo também que o momento, né, da política goiana é um momento de mudança, um momento de alternância. O eleitor não quer que nós, que estamos aí hoje mandatários, que a gente se perpetue no poder. Eu tenho falado sempre para a minha equipe lá, nós temos dia para começar e terminar mandato. Então, nós temos 4 anos para trabalhar. Não adianta pensar em outras candidaturas, nós temos que dar espaço para que outros também possam, né, fazer o seu trabalho. Então, essa linha de pensamento que eu vejo para o estado de Goiás hoje é uma gestão da forma que o prefeito Gomide tem feito lá em Anápolis. Eu queria muito que Goiás vivesse isso também. Mas a possibilidade do Gomide ser candidato ao governo do estado, eu acho que cada dia vai ficando mais remota, porque o que se comenta hoje é a disputa entre o Júnior do Friboi e o Iris Rezende Machado para ser o candidato da coligação PT-PMDB. Uma coisa é certa, Ulisses S. Jorge, telespectadores, não há a menor possibilidade de rompimento entre o PT e o PMDB,
porque os dois separados não vão a lugar nenhum. Eles já têm consciência disso. Agora, o que se comenta agora é que há um crescimento dentro dos dois partidos para que Íris saia candidato e o Paulo Garcia como vice. Por que disso? Para barrar o ímpeto do Júnior do Friboi. Porque da maneira com que está o Júnior do Friboi hoje dentro do PMDB, o Íris não ganha dele numa possível disputa, né, dentro do partido. A não ser que o Íris tenha do lado dele, a tiracolo, o grupo do PT, porque aí o Íris fica forte. Concorda, Ulisses? Ou não? Concordo até aí. Agora o problema, João, é que existe uma indisposição por parte do PT em relação, de alguns, vamos dizer assim, alguns grupos do PT em relação a uma possível vitória do Júnior do Friboi em relação ao Íris Rezende. Ou seja, essas pessoas, esses grupos, inclusive, provavelmente o próprio prefeito Antônio Gomide não deva assumir isso aí, mas seria um pouco difícil apoiar Júnior do Friboi pela sua inconsistência política, pela sua falta de experiência partidária, pela sua falta de experiência político-administrativa, por ser um político, por exemplo, que todos sabem que de político tem menos, de empresário tem muito, né? Agora, quando se discute política, nós estamos discutindo política, nós não estamos discutindo empresa. Não pode se confundir, por exemplo, prefeitura, governo, como se fosse indústria. Então, há uma certa indisposição de alas mais xiitas, mais, vamos dizer assim, mais conservadoras em relação à política, em resistência ao Júnior do Friboi. O detalhe, eu não sei se eu fui bem claro na minha exposição. O Íris, com o PT, batendo o pé, que quer Íris Rezende, ele fica forte. Né? Fica forte. Ele fica forte. Ele pode peitar o Júnior do Friboi. Pode. Se ele não tiver o PT e ele partir para uma convenção de mãos limpas contra o Júnior do Friboi, ele perde a convenção do PMDB. Eu quero ouvir, você concorda com essa posição? O ex-governador Íris Rezende, ele tem uma liderança incontestável dentro do PMDB. Vejo que hoje o embate interno, falo isso de fora, não estou falando de um partido que faz parte, mas o embate é intenso, a gente acompanha isso aí pela imprensa. O senhor diz o embate entre o Íris e o Friboi? Sim, interno. Justamente. Né? Mas tem todo o direito de pleitear essa candidatura, tem uma folha de serviços prestado para o Estado de Goiás, dentro do próprio partido. Ninguém chega a 50, 55 anos de vida pública de forma produtiva, até hoje, na verdade, falando em candidatura, se não tivesse realmente uma folha de serviço prestado. E para mim é uma notícia nova, fazer aí uma dobradinha de uma chapa vencedora em 2008 com o Íris e Paulo Garcia. E outra, João, eu tenho conversado, eu digo isso porque eu tenho conversado com várias lideranças do PMDB, ou ex-lideranças do PMDB, então há uma disposição muito grande em apoiar junto o Friboi. Alegam primeiro, Íris tipo assim, já deu o que tinha que dar, segundo a afirmação destes. Outra afirmação, Júnior do Friboi teria condições de bancar, de arcar com uma candidatura para ser vitoriosa, e assim por diante. E todos nós sabemos que existe, vamos dizer, o PMDB do Íris não investe tanto quanto deveria investir na área de campanha, ou seja, há uma reclamação geral em relação a isso. Até porque também o Júnior do Friboi deverá ter um limite, né? Porque não dá para gastar dinheiro à vontade. Não, você pode ter muito dinheiro, mas o Ministério Público está marcando presença. Eu falei ainda há pouco, Ulisses, em off, ali conversando com o Jorge, que o fator que vai mudar a história, que pode mudar a história das eleições de 2014, é a Copa do Mundo. Eu penso, na minha maneira de pensar, que se o Brasil for campeão da Copa do Mundo do ano que vem, a Dilma ganha no primeiro turno, o Marconi ganha no primeiro turno, os governantes que forem candidatos vão ter realmente a candidatura alavancada. Porque o povo fica feliz, o povo fica animado, o patriotismo aflora no eleitorado, todo mundo vai vestir o verde e amarelo. Agora, se a seleção brasileira fracassar na Copa do Mundo, a oposição vai ter uma guinada muito grande nas eleições de 2014. Vai ser um fator decisivo nas eleições de 2014, na minha opinião. Lógico. Quero ouvir a opinião sua e também do Jorge. Concordo, já havia dito ao João Silvestre que concordo, porque o brasileiro ele está descobrindo uma nova maneira de se expressar, ainda de uma forma
um tanto quanto desconexa, mas há expressão, as movimentações, né, as multidões, e a Copa do Mundo, ela vai passar diretamente pela nossa seleção. Entendo um resultado positivo, é evidente que o processo político vai absorver isso também. A economia absorve, né, enfim, pacifica-se tudo. Mas se o resultado for de fato negativo, aí pode esperar que realmente as manifestações elas serão intensificadas, porque entende-se, eu falo, né, no meu ponto de vista, que todo esse investimento é preparando o Brasil para que a seleção ganhe a Copa. E se a seleção perder, o investimento foi em vão. É verdade. E aí começa as críticas e aí vem o reflexo direto naqueles que governam o país. Uma coisa você pode observar, o prefeito pode observar, você também, telespectador. Acaba com as redes sociais. Acaba com a internet, por exemplo, na casa das pessoas. O que vai unificar essas pessoas? Vai unir essas pessoas, por exemplo, no objetivo, às vezes de campanha, de protesto. Os veículos tradicionais de comunicação que nós temos. Provavelmente essas pessoas não terão acesso a esse veículo de comunicação, até porque a demanda, ou seja, o fluxo é muito intenso, seria muito intenso. Então, não há como você corresponder desse jeito, uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, um próprio veículo, um jornal impresso. Então, o que ocorreria? Ocorreria que essas manifestações que a gente observa por parte das pessoas diminuiria bastante. Então, veja bem, se você faz isso, logicamente que as pessoas voltam àquela passividade que tem. As redes sociais é uma realidade hoje. Então, as redes sociais são ambientes de protesto, são espaços de protesto, mega protesto. Então, as articulações são diárias, ou seja, você ganha a Copa do Mundo é no meio do ano, as eleições é praticamente quase que no final do ano, ou seja, assim, 2 meses antes. Então há um certo período mesmo daquela euforia. Então eu acredito que mesmo que o Brasil ganhe, eu acho que ainda há uma demanda muito grande aí para que o candidato, ou seja, que queira ser presidente de Goiás, que queira ser governador, não é, conquiste essa chamada insatisfação popular. Essa insatisfação popular, ela só vai ser, vamos dizer assim, solucionada a partir do momento que você der soluções para os problemas efetivos da população. E não esses, por exemplo, que são da alma, do coração, que é torcer por um time de futebol ou então torcer por uma nação. Então eu acredito o seguinte: as pessoas ainda estão com os protestos na cabeça e vão caminhar com ele até as eleições, até as urnas. Tá certo. Eu acho que aí que está a grande vantagem da democracia, né? Porque as pessoas podem escolher o caminho e escolher a maneira como se comportar em determinados momentos do nosso país. É muito importante a democracia, por isso que eu continuo com aquela ideia que já vem há muito tempo dizendo: é melhor uma péssima democracia do que uma ótima ditadura. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De Tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em 2 edições, às 7 horas da manhã e à meia-noite. De Tudo é aqui na PUC TV. Na Goiás Pneus você encontra tudo o que seu carro precisa: alinhamento, balanceamento, suspensão em geral, freios, regulagem eletrônica, limpeza de bico, troca de óleo, escapamento. Grande promoção em peças, serviços e pneus nas unidades Coimbra e bairro São José. Unidade Coimbra, 32240200. Unidade São José, 32710550. As paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamento de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Pesca e Viagem. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação domingo, 11h30 da noite. Aqui na PUC TV Goiás.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós estamos conversando com o prefeito de Umas, Jorge Queda, e também o Ulisses Aécio, aqui nós estamos debatendo a política. Ulisses Aécio, a grande surpresa nesse mês agora foi a filiação da Marina Silva ao PSB. E com ela foi algumas pessoas tradicionais aqui da política, como Elias Vaz no PSB e tal. Já surgiu uma pesquisa, eu acho um pouco prematura, né, dizendo que a Dilma ganharia no primeiro turno e que os votos seriam direcionados para da Marina Silva, seria direcionada para a presidente Dilma. Eu acho muito prematuro. Qual a sua opinião sobre essa notícia que vinculou aí na imprensa? Eu acho que deve ter sido, vamos dizer assim, uma análise de um analista político, ou seja, provavelmente, mesmo que seja pesquisa. Eu não acredito que haja, por exemplo, essa predisposição do eleitor da Marina Silva, ou seja, que na última eleição presidencial teve mais de 20 milhões de votos, de debandar, de ir, né, migrar para o PT da Dilma, do presidente Lula. Até porque as pessoas que votaram contra Dilma e Lula e deram o voto à Marina é justamente por isso, porque votaram contra, ou seja, já uma predisposição assim, já inicial de não querer votar no PT. A pesquisa demonstra o seguinte: se ela não for candidata, ou seja, o potencial de voto dela vai ser anulado, porque quem vai estar na cabeça de chapa será o Eduardo Campos. Eduardo Campos pode ter, vamos dizer assim, um índice de rejeição que a Marina não tem, mas mesmo assim eu acredito que uma chapa entre Eduardo Campos, Marina Silva, ou quem sabe o próprio Eduardo Campos recue na sua predisposição e veja que Marina é realmente um nome forte, ou seja, a dupla entre os dois, mesmo que seja alternada, eu acho que tem o potencial de voto para ser o fiel da balança, se não for, por exemplo, no segundo turno, ela, ou seja, essa chapa com a do PT. Detalhe interessante, né? Eu acho que a Marina deveria... Você acha que a Marina deveria continuar na pesquisa como pré-candidata a presidente? Eu vejo que deveria. Eu entendo que a Marina pode ser candidata numa negociação com o próprio Eduardo Campos, e até porque, o João e o Ulisses, nós estamos vivendo um momento onde os números representam nada ou quase nada. É verdade. O que nós temos que medir? É a satisfação, insatisfação, a vontade do eleitor. E a vontade do eleitor hoje é uma, daqui a 6 meses pode ser outra. E eu cansei de perder a eleição, eu falo isso porque gato escaldado tem medo de água fria. Nós começamos aqui, né, eu fui militante do PMDB durante muitos anos, e eu cansei de perder a eleição aqui com 70% de início de campanha. E perder para quem tinha 4, tinha 5, tinha 10. Então, é sinal de que quem ganha essas eleições, né, já sabe o que o eleitor está pensando. Não dá para pensar em fazer uma campanha se não for profissional, tiver uma equipe para poder trabalhar. Ainda essa semana saiu numa revista de circulação nacional uma grande matéria com o João Santana, né, que é o marqueteiro que já elegeu 6 presidentes, inclusive o Lula e a Dilma. E ele traça um outro cenário, diferente desses números que nós vemos, né? Então o momento é oportuno para esses debates, os partidos estão se estruturando e o número, neste momento, ele só é para poder mexer com o ego do candidato. Mas as pesquisas qualitativas devem nortear essas escolhas. Por incrível que pareça, a presunção do João Santana, que é o marqueteiro da Dilma, em entrevista que ele deu, ele falou o seguinte, que os anões, ele usou até essa expressão, os anões da oposição, das oposições, vão se digladiar um com o outro até como se autoeliminarem. E pelo que parece, ou seja, no início dessa fusão aí, ou seja, dessa entrada da Marina no PSB, começou a ter essa noção. Tanto é que alguns uns socialistas, não é? Partidário da candidatura do Eduardo Campos, quando ela, num ato falho, ou então um ato intencional, disse que poderia ser candidata também, e eles falaram, não, o candidato vai ser o Eduardo Campos. Então, veja bem, o que ele falou no início parece que está, até agora, o João Santana dando certo. O problema é o PSB fazer com que mantenha uma certa união. Você viu, a primeira coisa que a Marina fez foi espantar o próprio deputado federal Ronaldo Caiado. Me deixa fazer um parênteses nessa colocação do Caiado. Caiado é sério, correto, coerente, tem o posicionamento dele, às vezes dificulta essa convivência em grupo, mas sempre teve uma conduta ilibada. E já começou a causar impacto nos estados, esse posicionamento, né? E muito grande. Então, essa fala do próprio João Santana, de que haverá uma batalha, né? Até agora ele acertou, pelo que eu senti, ele acertou, prefeito. Num campo minoritário, traduz bem o que tem sido feito no governo federal, e o governo estadual tem, né, copiado isso também, fazer uma linha propositiva, é o que nós fazemos. Hoje,
quando eu falo de política, não é a política de briga, não é a política de picuinhas, mas a política propositiva, mostrando projeto, mostrando aquilo que pode ser feito, elevando a autoestima do cidadão, e uma política voltada para o cidadão comum. E essa é a política que o cidadão espera. Não adianta você pensar em fazer uma campanha hoje falando do seu adversário. Agora você tem que mostrar o que precisa ser feito. Agora eu quero fazer a pergunta para você e para o João Silvestre. João, você não acha que ela errou indo para o PSB? O próprio PEN, um partido menor, ou seja, pediu ela para se candidatar no PEN, ou seja, ela teria toda a chance de ser candidata à presidência da República, já tinha 20 milhões de votos, ou seja, de rescaldo da última eleição. Você não acha que ela errou a avaliação dela? Eu acho que ela errou em 2 fatores. Primeiro, quando ela tirou no Ronaldo Caiado, que ela fez essa crítica ao Ronaldo Caiado, sem pensar que por trás do Ronaldo Caiado existe a classe empresarial, os agropecuaristas do Brasil, né, que representam um segmento muito poderoso no Brasil. Então, eu acho que ela foi infeliz quando ela já chegou criticando o Caiado, já expulsando praticamente o Caiado. Segundo fator foi esse, quando ela foi para o partido do Eduardo Campos, ela já sabia que ele era pré-candidato, então praticamente ela abriu mão da candidatura dela com um ano antes das eleições. Justamente. Quer dizer, foi um erro que ela cometeu e poderia ser aí a grande opção. Eu acho que ela era a melhor opção hoje, porque estava em segundo lugar em todas as pesquisas. Lá com o Eduardo Campos, ela vai ficar por ali, se ele quiser, ela pode ser candidata a vice ou qualquer outro cargo aí no estado dela, porque só tem 2 cargos a nível federal, presidente e vice-presidente. Né? Os outros cargos são estaduais. Então eu acho que foi o grande erro da Marina Silva, ela cometeu 2 erros. Primeiro, ela chegou, atropelou o próprio Eduardo Campos, porque quando ela expulsou praticamente o Ronaldo Caiado, ela desfez uma coligação praticamente acertada no estado de Goiás. Quer dizer, já prejudicou de uma certa forma o Eduardo Campos. Não é isso? A terceira via em Goiás, né? Ela desmantelou praticamente, porque a Flávia hoje vai pensar 2 vezes se vai com o Vanderlan e outros partidos, porque enfraqueceu a terceira via do estado de Goiás. Concorda? Como eu disse aqui, não, eu concordo em número e grau. Agora, perder um líder do quilate do deputado Caiado hoje numa composição para poder disputar uma eleição estadual é uma perda, né, imensurável. Tempo, né? Na televisão. Tempo na televisão, rádio, voto, né? Instituições que o acompanham, o setor que o acompanha. Caiado não faz campanha em umas. Esteve lá me visitando há um tempo atrás, destinou para nós lá a emenda de R$1 milhão, já vamos começar a executar essa emenda ainda esse ano, mas ele, sem ir lá, ele sempre teve os votos dele. Por quê? Ele representa um setor que soma com o desenvolvimento do Estado. O PIB do Brasil, hoje o grande responsável por ele é o setor agropecuário, do agronegócio, né? É o setor que mais emprega, que mais gera riqueza, que não pode desconsiderar. E, na verdade, a política ela tem que ser agregadora, propositiva e agregadora. A política de picuinha, com base no denuncismo, na mentira, está com os dias contados. O cidadão não quer mais uma briga nesse sentido. Então, quem chega propondo a confusão, perde muito. E uma coisa interessante daí, que nessa disputa, essa atual conjuntura política aí, nessa armação política aí, quem está ganhando, João Prefeito? Eu acho que até agora, depois dessa avaliação do João Santana, eu até acredito, não sei se essa avaliação do João Santana é a avaliação dele ou é a própria avaliação da própria Dilma, do ex-presidente Lula. Às vezes é uma avaliação que foi feita pelo próprio PT e foi dado a ele o direito de porta-voz. Mas, pelo que me parece, o PT está ganhando. Ou seja, nessas articulações da Marina ter ido para o PSB, quem está levando a maior até agora é o PT. Né? Agora, resta, né, vamos ver, o bom senso entre o PSB, entre Marina e Eduardo Campos. Eu acho que o próprio Eduardo Campos deveria ter o bom senso. Vamos dizer, se ele vê que ela tem o poder de fogo, ele deixar ela ser candidata. A briga de vaidade é grande, né? Não houve tempo para eles conversarem, me parece que eles não conversaram, né? A Marina já chegou, já subiu no palanque, já fez o discurso do jeito que ela pensou e pronto. Não houve um diálogo ali, não teve tempo para eles conversarem, porque foi muito rápida a filiação dela, né? Isso é muito ruim. Mas o nosso tempo está ficando curto, vamos deixar o Jorge falar aqui. Jorge, você veio aqui no programa Canal Aberto, é claro, tem algumas coisas aí que você gostaria de falar também lá da sua cidade, fica à vontade.
Satisfação sempre em poder estar aqui, discutir uma política de alto nível, né? Muito interessante quando a gente discute no campo técnico, né? E as paixões partidárias ficam, né, secundarizadas. Isso é importante. Inhumas vive hoje um momento ímpar na sua história, o maior volume de obras que se tem, né, notícia lá. Como eu disse aqui, hoje, simultaneamente, 26 obras, entregamos o 5º posto de saúde. Até o final do ano nós estaremos entregando mais 3, ou seja, os 8 existentes nós iremos entregar até o final do ano, ampliado, reformado, adequado às novas demandas. Investimos no atendimento na saúde, de modo que hoje eu posso falar sem medo de errar que nós temos um dos melhores sistemas de saúde do estado de Goiás. E ainda mais alguns benefícios através das parcerias com a deputada federal Flávia Moraes, deputado federal Sandy Júnior. Nós iremos iniciar, tão logo a licitação fique pronta, R$ 1.500.000 em recapeamento asfáltico, sinalização, mais R$ 1.500.000 para poder construir uma unidade de pronto atendimento. Por ano que vem estamos prevendo o início de uma grande obra que é o Parque Goiabeiras, um parque linear de 1.200 metros para poder ter ali como referência uma área verde para a nossa comunidade estar usando. E outras obras, revitalização da Avenida Antônio Moreira, o cuidado que nós estamos tendo com a cidade hoje está uma cidade limpa, organizada, e esse é o nosso objetivo, é trabalhar diuturnamente para que a gente tenha a melhor cidade do interior do estado de Goiás. E sempre que a gente fala de uma, a gente fala com muito orgulho e cada vez mais vontade de trabalhar. É isso aí, jovem ainda, que está com o futuro pela frente, né? E esse primeiro mandato vai ser fundamental para ele, né, Ulisses? Porque o primeiro mandato realmente marca na carreira política. Se faz um bom primeiro mandato, abre as portas para o futuro político. E o Jorge está aí nessa de começando na política agora e a gente acredita que ele vai ter sucesso, né, Ulisses? Esperamos que tenha, né? Espero que tenha, espero que o prefeito converse com a população. Sabe por quê, prefeito? O defeito que se tem hoje é que geralmente os administradores públicos não conversam, não ouvem, são assim, não sonham, o pior de tudo é que não sonham, não tem nem aquele sonho, por exemplo, que a cidade tem, a cidade como um todo. Então eu espero que o senhor tenha isso, tenha honestidade como princípio básico, ou seja, responsabilidade, ou seja, a modernidade também, que não adianta o senhor fazer uma administração honesta, responsável, mas que não dê também o prazer para a própria população. Espero que o senhor faça isso, até porque o senhor está começando o mandato do senhor, não é? E tem bastante tempo pela frente ainda. Tá certo. Jorge, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui mais uma vez no programa Canal Aberto. Obrigado por ter vindo. Agradeço mais uma vez, estamos à disposição e falo que quando a gente tem a oportunidade de trazer Inhumas para o debate, a gente faz isso com muita alegria. O maior orgulho que eu tenho na minha vida até hoje foi ter nascido em Inhumas. E o segundo maior orgulho, a oportunidade de trabalhar pela minha cidade. E é isso que nós estamos fazendo. Tá certo. Ulisses, boa noite. Boa noite. Vou mandar um abraço para o Otávio Moura, que está completando hoje 50 anos. Ele é do PMDB, da executiva do PMDB. Um abraço para você e um abraço para você também, telespectador. Tá certo. Eu quero cumprimentar o professor Volmir, ele que deverá ser o nosso entrevistado. Era para ser hoje, mas a agenda dele muito pesada, né? Ele foi eleito agora presidente do Conselho Nacional de Reitores, eu não me lembro bem como que fala, mas é um cargo importantíssimo no Brasil. Nós estamos aí tentando trazer o professor Volmir aqui no nosso programa. Quem sabe na próxima segunda-feira, mas não vamos prometer não. Vamos debater aqui sobre muitos assuntos ligados à cultura, à educação do estado de Goiás. Mas eu convido você para estar conosco na próxima segunda-feira, às 22h30, aqui na PUC TV e na NET Canal 20, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.